Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer a correção aqui do último exercício que a gente fez na sala de aula. Ok? É o seguinte, o exercício consistia aí em. é, São um, dois, três, quatro, são 5 itens, né? E são dados aqui as retas R e S passando pelos pontos, respectivamente, A e B, C e D. Ok? Então, a primeira parte do exercício é expressar as equações dessas retas, né, na forma vetorial, ok? Então, a gente já viu isso algumas vezes, né? Quer dizer, se eu preciso escrever, né, a equação de uma reta, né, na sua forma vetorial, nós vamos precisar do vetor diretor dessa reta, né? Então, eu vou pegar primeiro aqui e fazer isso para a reta R, tá? Onde são dados dois pontos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o ponto A, tá? Então, estou focando na reta R primeiro, e o ponto B, ok? Bom, o vetor diretor dessa reta, como nós sabemos, vai ser dado pela diferença de pontos. E a forma dessa equação vetorial é alguma coisa desse tipo assim, né? Então, a minha reta R, tá? Então R vai ser escrita, né, a partir desta equação, onde um ponto genérico da reta, né, um ponto x dado por xy, vai ser igual a um determinado ponto, né, onde eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B, mais uma variável livre, que é o nosso lambda, e o nosso vetor diretor da reta R, que eu vou chamar de V aqui, tá? O meu vetor diretor. Ok? Bom, então isso também pode ser escrito, nós já vimos também, como xy igual a o nosso ponto A, que é o ponto menos 3 menos 2, poderia ser o B também, mais lambda e o meu vetor diretor, que eu preciso descobrir quem que é, né? Bom, como o vetor diretor ele pode ser dado pela diferença de pontos, então o V, nesse caso, ele vai ser escrito como B menos A ou A menos B, tanto faz. Ok? Então, se eu tiver B menos A, eu vou ter 0 menos 4 menos, menos 3 menos 2. Ok? E aí, então, coordenada a coordenada, eu vou ter 0 menos menos 3, ou 0 mais 3, que me dá 3. E menos 4 menos menos 2, ou seja, menos 4 mais 2 me dá menos 2. Okay? Então, eu já tenho o vetor diretor da reta. E aí, então, a equação vetorial da reta vai ficar como xy igual a menos 3 menos 2 mais lambda e o vetor diretor 3 menos 2. Se eu tivesse feito A menos B, a única diferença seria nos sinais, né? Lembrando que eu posso sempre pegar um múltiplo qualquer para ser o vetor diretor, tá? Não precisa ser exatamente o vetor que eu consigo pela diferença de pontos, mas sim qualquer múltiplo dele. Então aqui está a equação vetorial da reta R. Para S, deixa eu fazer de uma outra cor aqui. Então, para S, tá? Então, a reta S, eu tenho os pontos dados C e o ponto D. Então, para S, de novo, estou querendo daí escrever uma equação do seguinte tipo, né? Um ponto x qualquer desta reta, ou seja, um ponto dado por xy, vai ser igual a um ponto que eu já sei pertencer à reta, ou C ou D, tanto faz. Vou colocar D aqui, nesse caso. D mais uma variável livre. A variável livre que eu vou escolher aqui vai ser o mi, tá? Para não confundir com o lambda ali, um mi qualquer pertencente aos reais, vezes um vetor diretor. Aqui eu vou fazer o vetor U, tá bom? Lembrando que mi pertence aos reais e lambda pertence aos reais, tá bom? Bom, então vamos lá. Ou seja, eu quero construir então uma equação onde um ponto qualquer da reta, né, dado por xy, vai ser igual a 2 mais mi vezes o vetor u. Okay? Quem que é o vetor u? De novo, diferença de pontos, né? Então, o vetor u pode ser escrito como d menos c, ou seja, 2 menos, menos 6 menos 10. Beleza? E aí, então, o meu vetor u vai ser 2 menos menos 6, ou seja, 2 mais 6, que dá 8. E 2 menos menos 10, ou seja, 2 mais 10, que dá 12.
Como eu falei, eu não preciso pegar exatamente o vetor resultante aqui, né? Eu posso simplesmente pegar um múltiplo qualquer dele, tá? Um múltiplo mais simples, né? Como 8 e 12 são divididos, podem ser divididos por 4, então eu vou pegar o vetor 2, 3, como sendo o vetor diretor da reta R, tá? Porque é vetor diretor, só a direção. Não importa o tamanho do vetor, nem o sentido, tá? Então, como que vai ficar a minha reta... Opa, aqui é S, né? Escrevi R ali. Reta S. Reta S. Reta S, tá? Então, o vetor vai ficar como... A reta vai ficar com a seguinte equação. XY é igual a 2, 2 mais mi e o vetor que nós calculamos, 2, 3. Okay? E aí está encerrado aí o item A, esse nosso exercício. Agora mostrar que as retas RS são perpendiculares ambos os vetores diretores. Olha, nós sabemos já que os vetores diretores, nesse caso, vão ser 3 menos 2 e 2, 3, né? Bom, vamos pegar aqui, vou pegar essa cor aqui. Bom, basicamente, se os vetores diretores das retas são perpendiculares, então as retas também são perpendiculares, né? Porque os vetores, eles dão, o vetor diretor dá a direção da reta, né? Bom, então eu vou ter o resultado dado pelo seguinte, né? Se U é perpendicular a V, o que vale dizer que V é perpendicular a U, tanto faz? Eu sei que isso aqui vai acontecer se e somente se nós tivermos o seguinte resultado, né? O produto vetorial de U por V, produto interno de U por V, for igual a zero. Okay? Bom, então vamos lá. O produto interno desses dois vetores tem que ser igual a zero. Então, vamos escrever isso de outra forma. Eu vou ter que o produto de 2, 3, interno 3 menos 2. E isso aqui nós sabemos que é um produto dado pela soma do produto das suas coordenadas respectivas, ou seja, o x de u vezes o x, tá? O x do u vezes o x do v mais o y do u vezes o y do v. 3 menos 2. Okay? Vou até pintar isso aqui, que é para não dar nenhuma confusão, tá? Então, vou colocar até assim, ó. 3 menos 2 e ali é azulzinho, né? Aqui. 2, 3, tá? Então eu estou fazendo isso aqui, ó. 2 vezes 3 e aqui menos 2 e ali 3, tá bom? Certo? Então, ó, é o 2 vezes 3 mais 3 vezes menos 2, ok? Então, dito isso, nós podemos ver que, de fato, né, esse produto interno aqui vai dar 6, e aqui vai dar 3 vezes menos 2, que dá menos 6, que dá zero. Ou seja, de fato, né? Isso então vai me dizer que esses dois vetores diretores são perpendiculares, né? Okay? Então está feito aí o item B. Agora vamos para o item C. Expressar as retas RS por meio de suas equações gerais. Bom, a equação geral, a equação geral é uma equação onde eu só vou ter x e y, né? Eu não vou ter nem vetor e nem aquela minha variável livre lá, nem lambda, nem mi, né? Para qualquer um dos dois casos, certo? Então, basicamente, o que eu estou procurando é alguma coisa assim, né? Ax mais by igual a c, ok? Então, a equação somente em termos de x e y. Eu preciso descobrir quem que é o a e quem que é o b e quem que vai ser o c. Bom, então vamos pegar primeiro para a reta R, tá? Então, eu sei que R é dada da seguinte forma. X e y é igual a... que mesmo ali? Ponto que eu peguei, menos 3 menos 2, né? Vamos deixar assim para poder ver ali. Então, menos 3 menos 2 mais lambda 3 menos 2, ok? Aí é sempre bom lembrar que eu estou procurando aqui, né, levar em consideração o seguinte, olha, a primeira coordenada desse lado vai ser igual à primeira coordenada desse
ponto mais lambda, a primeira coordenada do vetor, certo? Então, ó, isso aqui vai ser igual a isso mais lambda vezes isso. E y vai ser igual à segunda coordenada do ponto mais lambda vezes a segunda coordenada do ponto, ok? Então, eu vou ter a seguinte equivalência a partir, eu vou ter a seguinte relação a partir dessa equivalência, que x é igual a menos 3 mais 3 lambda, certo? X, primeira coordenada, é igual à primeira coordenada menos 3 mais lambda vezes a primeira coordenada aqui, que é 3, ou seja, 3 vezes lambda, né? Lambda vezes 3, 3 vezes lambda é a mesma coisa, né? E para y, eu vou ter y igual a menos 2 mais menos 2 lambda. Então, y é igual a menos 2 menos 2 lambda, certo? E aí agora o que eu preciso fazer? Veja, nesse primeiro momento eu já me livrei do vetor, né? O vetor já foi incorporado aqui, né? Agora eu preciso me livrar do lambda. Então, como a gente viu em vários exercícios, eu vou colocar o lambda em evidência em cada uma dessas equações, né? Então, para o primeiro caso ali, ó, x igual a menos 3 mais 3 lambda. O menos 3 aqui está subtraindo, então eu vou somar, né? Somar 3 em toda a equação, vai ficar x mais 3. Quando eu somo 3 com menos 3 a zero, sobra 3 lambda. Okay? E aí agora eu posso isolar o lambda, né? Esse 3 está multiplicando, se eu dividir toda a equação por 3, eu vou ficar com x mais 3 divididos por 3 é igual a lambda. Ou seja, isolei o lambda na primeira equação. Na segunda equação é a mesma coisa, né? Aqui eu estou subtraindo menos 2, então eu vou somar 2 em toda a equação. Y mais 2, mais 2 menos 2 dá zero, só sobra menos 2 desse lado. Okay? E eu tenho menos 2 que está multiplicando lambda. Se eu tenho menos 2 multiplicando lambda e eu quero ficar só com lambda, então eu vou dividir por menos 2. Todo mundo, né? Y mais 2 divididos por menos 2 é igual a lambda. Okay? Ora, se isso aqui é igual a lambda e isso aqui é igual a lambda, né? Lambda é igual a lambda, então isso aqui é igual a isso. Ou seja, né? X mais 3 sobre 3 tem que ser igual a y mais 2 sobre menos 2. Então, x mais 3 sobre 3 tem que ser igual a y mais 2 sobre menos 2. E agora, né, fazendo as manipulações necessárias, né, para me livrar dos denominadores aqui, né, ou seja, multiplicando toda a equação por 3, né, e depois multiplicando todo mundo por menos 2, eu vou ficar com menos 2 vezes x mais 3, ou que na escola a gente aprende de multiplicar cruzado, né? Não é um termo totalmente correto, né? Mas em todos os casos é um macete prático, tá? E 3 vezes y mais 2, certo? Então eu vou ficar com menos 2x, fazendo a distributiva, menos 2x menos 6, é igual a 3y mais 6. E agora, para deixar nesta forma padrão, ax mais y igual a c, nessa forma geral, eu vou menos 2x, né? Colocar todas as variáveis no primeiro membro e todos os termos constantes no segundo membro. Menos 3x menos 3y é igual aqui está menos 6, então somando 6 em toda a equação, vai ficar com, aqui mais 6 menos 6 dá zero, aqui mais 6 dá 12. Okay? Então está aí a equação geral da reta R. Okay? Somente em termos de x e y. A mesma coisa vai ser feita para a reta S. A reta S, eu tenho xy igual a, quem era o ponto que eu utilizei ali, 2, 2. Né? Então é igual a 2, 2 mais o mi e o vetor diretor 2, 3. Né? Então vai seguir o mesmo procedimento. Né? Então, para esse mesmo procedimento, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar uma outra cor aqui. Bom, a primeira coordenada no primeiro membro tem que ser igual a essa primeira coordenada mais mi vezes esta coordenada, né? E a segunda coordenada y tem que ser igual à segunda coordenada 2 mais mi vezes a segunda coordenada aqui, que é igual a 3. Então, disso nós tiramos o seguinte, x é igual a 2 mais 2 vezes mi,
e y vai ser igual a 2 mais 3 vezes mi. Ok? Tá aí, ó. Então, tá aí a nossa equação, nosso sisteminha onde eu tenho a relação das coordenadas, né? Aqui para o primeiro membro, no segundo membro. Segunda coordenada no primeiro membro e as segundas coordenadas aqui no segundo membro. Novamente, o processo que nós fizemos já conseguiu eliminar aquela expressão do vetor, mas eu preciso também me livrar do mi. Tá? Então, eu vou isolar o mi na primeira equação e isolar o mi na segunda equação. Então, aqui eu vou ficar com x, o quê? 2 está somando. Né? Então, subtraindo 2 dos dois lados, aqui vai ficar menos 2 mais 2 dá 0, e aí sobra o 2 mi. E aqui para o y, a mesma coisa, né? Eu tenho 2 que está sendo adicionado aqui, né? É um mais 2 aqui, né? Positivo. Então, subtraindo 2, eu vou ter y menos 2 no primeiro membro, 2 menos 2 vai dar 0, sobra o 3.000 do outro lado, 3.000. E aí, finalmente, né? Agora eu posso escrever essas duas equações, né? Isolando o mi completamente, né? O 2 está multiplicando mi. Então, dividindo toda a equação por 2, vai ficar x menos 2 divididos por 2 no primeiro membro e, claro, 2.000 divididos por 2 sobra mi, que era o que eu queria, né? Ficar com o mi isolado nessa primeira equação. E na segunda equação, da mesma forma, né? Eu tenho 3 que está multiplicando mi aqui, dividindo toda a equação por 3, eu vou ficar com y menos 2 divididos por 3 e igual a 3.000 divididos por 3 dá mi. Muito bem, olha, mi é igual a mi. Se mi é igual a mi, então x menos 2 sobre 2 tem que ser igual a y menos 2 sobre 3, certo? Então eu vou ficar com x menos 2 sobre 2 igual a y menos 2 sobre 3. E aí, basta agora a gente se livrar desses denominadores, né? Então, multiplicando toda a equação por 3 e multiplicando toda a equação por 2, eu vou ficar com, ou que a gente chama aí na escola, né? De multiplicar cruzado. Né? Vou ficar com 3 vezes x menos 2 é igual a 2 vezes y menos 2. E aí, finalmente, fazendo a distributiva, eu vou ficar com 3x menos 6 é igual a 2y menos 4. E ainda podemos escrever isso na forma padrão, onde as variáveis ficam, termos afetados por variáveis ficam no primeiro membro e termos constantes no segundo membro. Então, eu vou ficar com 3x menos 2y é igual a, aqui estou com menos 6, então somando 6 a toda a equação, 6 mais 6 dá 0 no primeiro membro e 6 menos 4 vai ficar 2 no segundo membro. Ok? Então, 3x menos 2y igual a 2. Pronto, muito bem. Feito isso, então, eu tenho as duas equações gerais de R, equação geral para R, e a equação geral para S. Tá bom? E aí, aqui no nosso penúltimo item, determinar o ponto de intersecção. Peço para determinar o ponto de intersecção, porque, na verdade, as retas são perpendiculares, quer dizer que elas são concorrentes, né? São concorrentes formando um ângulo de 90 graus. Então, para determinar o ponto de intersecção, nós devemos, basicamente, nós temos que resolver um sistema linear, okay? Eu tenho duas equações lineares, né? Equação de reta, né? Com a equação de R, então, menos 2x mais 3y igual a 12, e a equação 3x menos 2y igual a 2. Aí vocês vão resolver da forma que vocês quiserem. Se estão acostumados a fazer isso aqui por adição, eu vou fazer aqui apenas por conveniência, né? É sempre bom lembrar que em breve nós não vamos poder usar com tanta facilidade mais esse método da adição que vocês aprenderam, e nós vamos precisar partir para outros métodos de resolução de sistemas lineares, inclusive com mais variáveis, mais equações, em particular o método de eliminação de Gauss, tá bom? Então vamos ver, eu vou utilizar apenas por conveniência aqui o método da adição, porque vocês estão acostumados aí, vocês aprenderam numa outra disciplina. Bom, é o seguinte, pessoal, o método da adição prevê que eu vou multiplicar as equações por números diferentes de zero, de forma que quando eu some, ou seja, quando eu adiciono as equações, uma das variáveis vai sumir,
vai ser cancelada nesta soma, tá bom? Então, por exemplo, eu posso multiplicar aqui, vou pegar aqui, montar um sistema equivalente aqui, onde eu vou multiplicar a primeira equação por 3, para eliminar o x, né? Então eu vou multiplicar por 3 aqui e por 2 aqui. Okay? Então eu vou multiplicar toda a equação. Então eu vou ficar, a primeira equação vai ser multiplicada por 3 vezes 3 e a segunda vezes 2. Tá bom? Então, que é um procedimento que se aprende lá no ensino médio, isso aqui, né? Aquela vez tentaram me explicar o que estava acontecendo aqui, certo? Então, esse é o método da adição que está sendo implementado aí, que é o mais simples de todos, né? Mas não dá conta de todos os problemas de sistemas lineares, como nós vamos ver em breve, de forma tão simples, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com menos 6x mais 9y é igual a 36. E aqui eu fico com 6x menos, menos 4, mais 4. Só que aqui está errado uma coisa aqui que eu estou vendo aqui agora. Aqui não é mais, aqui é menos. Deixa eu só corrigir isso. Aqui é menos e menos. Eu coloquei errado ali. Aqui, menos. Aí. Menos 9x e aqui fica menos 4y, né? Menos 4y igual a, ali deu 13, que vai dar 4, né? 4. Então, 36 e 4. Okay? Bom, a hora que eu somo as duas equações aqui, né, eu obtenho uma outra equação que vai me dar 6x menos 6x mais 6x vai me dar 0x, então está cancelada, menos 4 menos 9 dá menos 13, e aqui desse lado 13y, e aqui eu fico com 36 mais 4, que me dá 40. Então isso vai me permitir afirmar que o y é igual a 40, menos 40, né? Que é menos 13, né? Então, menos 40 sobre 13 para o valor de y, né? E se você quiser fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento para isolar o x, né? Para cancelar o y, você vai fazer um procedimento semelhante, né? Só que aí, dessa vez, você vai ter que multiplicar por valores diferentes as linhas, né? Então, eu vou, nesse caso, multiplicar. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou fazer vermelho aqui. Tá? Agora, eu vou multiplicar aqui por 2. Multiplicar por 2. E aqui eu vou multiplicar por menos 3. Menos 3. Okay? Para poder ter sinais trocados, né? E poder cancelar o y, né? Então, ali eu vou ficar com menos 4x menos 6 y é igual a 24. E aqui na segunda equação eu vou ficar com menos 9x mais 6y menos 6, né? Porque é menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 3, menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes 2. Okay. E aí, se eu somo as duas equações, menos 6y mais 6y será cancelado e eu vou obter menos 13x é igual a 24 menos 6, 24 menos 6, 18, né? Então, x é igual a menos 18 sobre 13. Então, se eu tiver que expressar então, né, esse ponto de intersecção entre as duas retas, eu posso dizer que daqui o meu x e o meu y serão menos 18 sobre 13 e menos 40 sobre 13. Tá bom? Menos 18 sobre 13 vai dar alguma coisa, menos 1, alguma coisa, e aqui, né, vai dar
3,0 alguma coisa, né? Porque 40, né, é bem próximo do 39, que daria 3 exato, né? 40 é um pouquinhozinho maior, então vai dar aí próximo de 3, aqui, próximo de menos 3, aqui próximo de menos 1, tá bom? Bom, mas isso não importa aqui pra gente, né? O que importa é só conseguir esses valores explicitamente, né? E aí, finalmente, a última etapa aqui é esboçar as retas e o ponto de intersecção por um cartesiano, tá? Para isso, nós vamos usar os pontos dados, né? Eu tenho já os pontos dados aqui. Se eu tenho dois pontos de uma reta, eu tenho uma reta, né? Então, menos 3, menos 2, 0, menos 4. Menos 3, menos 2, 0, menos 4. Então, menos 3. Então, 1, 2, menos 3. E menos 1, menos 2. Então, eu botei aqui e aqui. Eu tenho o ponto A. Então, aqui é o pontinho A. O ponto B é 0 menos 4, então x igual a 0, y igual a menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui está o pontinho B. Aqui eu já vou poder traçar uma reta, né? Então vamos traçar a reta R. Deixa eu fazer um pouco assim e descer com ela ali, porque esse software não é tão bom para alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso, né? Mas só o esboço, certo? E agora a reta S. A reta S, a reta S são os pontos. Quais são os pontos? Menos 6, menos 10, 2, 2. Menos 6, menos 10, 2, 2. Então, menos 6. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E menos 10, né? Menos 1, 2, menos 3, menos 4. Opa, que eu fiz um pouquinho aqui. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Aqui. Então vamos por aqui, né? E vem aqui. Então aqui. Tá, deixa eu só contar a lista. Acho que tá jeito, né? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Tá certo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto. E ponto 2, 2. Né? X igual a 2. E y igual a 2. Tá aqui. Então eu vou ter uma reta. A reta S. Tá? Esse aqui é o ponto C. Esse é o ponto C. E esse é o ponto D. E aí agora vamos tentar traçar aqui. Alguma coisa assim, né? Tipo um pouquinho para cá e afastar ela um pouquinho. Que esse software não é tão bom para fazer isso, mas assim, mais ou menos já deu. Tá? Só fazer o esboço, né? E o ponto D, que era o ponto que eu precisava encontrar, que é o ponto de intersecção, é esse pontinho aqui, ó. Bastava escrever ele ali, só fazer o pontinho ali de intersecção. Esse é o ponto de intersecção, né? Olha lá, 1 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, né? Tudo bem, pessoal. Então, esse era o exercício que a gente precisava resolver, fazer a correção. Tá? E com isso eu encerro. Desejo um ótimo feriado de Páscoa para todos. Até a próxima. Que é a Tchau, tchau.